Capítulo 541. O homem mesquinho pode economizar tecido. Dentro da cabana de madeira, Van e Liu Ypsilon tinham acabado de voltar e começaram a preparar o jantar. Hoje à noite vamos refogar legumes, comam enquanto estiverem quentes, sussurrou Van, cortando a carne em fatias. Então vou ferver água, disse Liu Ypsilon levando um pote de barro. Liu Ypsilon subiu as escadas, acabará de alimentar o coelho e o cervo. Xixi. Dog Egg entrou pela janela e correu até Sofong. Ainda sabe voltar, riu irritado Sofong, deixando-o subir a sua mão. Ele cheirou e notou um aroma de pinho, típico da floresta. Xixi, abanou a cauda peluda, arranhando seus dedos. Aqui. Sofong pegou 2 nozes, quebrou e colocou na mesa. Dog Egg pegou feliz. Sempre comendo lanches, sorriu Liu Ypsilon. Meia hora depois, sopa quente e legumes refogados estavam na mesa, junto com um grande prato de pudim de feijão verde. Hora do jantar, disse suavemente Van. Certo. Sofong soltou o mau cal, acariciou sua cabeça e foi lavar as mãos. Os 4 se sentaram, enchendo os estômagos. Sofong, quais são os próximos planos? Perguntou Liu Ypsilon. Amanhã vou para a Floresta Profunda, talvez caçar, respondeu ele pensativo. Perto do rebanho? Perguntou ela. Sim, naquela área, respondeu ele. Então vamos tecer pano em casa, disse Van. A casca de banana já estava pronta, as fibras fiadas podiam ser tecidas. Sim, mas não se esforcem muito, advertiu ele. Eu sei, sorriu ela. Na manhã seguinte, o sol era suave e a brisa leve. Após o café da manhã, Sofong e Liu Ypsilon entraram na floresta com arco e machado. Desta vez vou amarrar o machado a mim, ela prendeu com corda. Não perca de novo, disse séria. Está bem, ele sorriu. Foram mais fundo, ela sempre conferindo o machado. Hein? Não íamos ao rebanho, surpreendeu-se ela, vendo mangueiras. Desta vez mais fundo, respondeu ele, rumo à borda do território do leopardo. Achei que caçaria veado siberiano, disse ela. Outro dia, primeiro vamos explorar aqui, respondeu ele. Ele tinha 2 objetivos, caçar e achar polígono multiflorum para nutrir as meninas. Essa raiz podia acalmar, enriquecer o sangue e fortalecer tendões. Certo, ela sentiu animada. Vendo isso, ele perguntou, quer caçar crocodilos comigo? Hein? Na costa, ela regalou os olhos. Sim, pensei neles há muito, disse ele. Não se preocupe, tem um método seguro, depois explico, disse tímido. Claro, nunca menti para você, acrescentou. Mas para que capturar? Comer? Perguntou ela. Sim, carne rica em proteína, sabor de animal aquático e terrestre, lembrou. Carne de crocodilo tinha aminoácidos, ajudava em tosse, reumatismo e diabetes, além de imunidade. Se comessem sempre, ficariam saudáveis por meio ano. Só de ouvir babo, disse ela. Então, vamos caçar, ele a palmeou. Sim, devemos, a pele vira bolsa, seus olhos brilharam. Amanhã iremos, mas não conte, a Van advertiu. Não bata forte, pode voltar, murmurou. O que disse? Ela corou e socou seu peito. Nada, tossiu ele. Safado, prefere grande? Perguntou. Bem, não exatamente, grande tem suas vantagens, pequeno também, hesitou ele. O que há de bom no pequeno? Exigiu. Tosse, pequeno economiza tecido, respondeu ele. Capítulo 542. Derrota sem injustiça. LUVNTRCH e HTNV estavam nas camas do hospital, com agulhas de soro nas mãos, recebendo tratamento de recuperação. Bend. Cric. A porta se abriu, um médico de bata branca entrou com uma enfermeira. Vamos, aperte a mão, vamos medir sua temperatura. A enfermeira sacudiu um termômetro e falou. Certo. LUVNTRCH levantou obedientemente o braço,
deixando a enfermeira colocar o termômetro sob sua axila. Seus corpos não estão bem, levará muito tempo para recuperar. O médico falou enquanto via os relatórios. Doutor, quer dizer que ficarei bem? Minha perna está bem? LuVNTRCH se sentou de repente, soltando a agulha do soro. Céus, o que está fazendo? Não se mexa. A enfermeira arrumou rapidamente a agulha, irritada. A ferida da sua perna é pequena, alguns dias de repouso bastam, o sério é seu corpo. O médico falou sério. E meu corpo? LuVNTRCH perguntou ansioso. Por causa da fome prolongada, ambos têm gastrite, cálculos biliares e pressão baixa. Mais grave ainda são seus órgãos, muito afetados pela falta de proteína e nutrição. O médico explicou com firmeza. Quão grave? HTMV perguntou. Se continuar assim, em menos de um mês seus corpos colapsarão, podem morrer de repente a qualquer momento. O médico disse calmamente. Tão grave assim? Ambos se olharam, lembrando-se das palavras de Esfong ontem. Descansem e alimentem-se bem, a partir de agora 3 refeições regulares por dia, recuperem a saúde aos poucos. O médico aconselhou, depois fechou o prontuário e saiu com a enfermeira. Vendo-os sair, LuVNTRCH suspirou e disse amargamente, de repente já não odeio Esfong. No início, ao saber que a perna estava bem, ficou zangado, achando que foi enganado. Mas as palavras seguintes do médico fizeram suar frio. HTMV em silêncio levantou a manta, baixou a roupa de hospital, viu suas costelas salientes, com amargura na boca. Não pensou que depois de meio ano, este seria o fim. Em Kabuki. A porta se abriu de novo, desta vez entrou um homem de 30 anos. Chefe, você chegou. Ambos disseram surpresos. Finalmente vocês conseguiram. TRNV Kim disse emocionado, colocando a cesta de frutas ao lado. Não fale disso, desta vez foi vergonhoso demais. HTMV juntou as mãos, sorrindo amargamente. Sim, apenas meio ano, se não fosse por Esfong então. LuVNTRCH suspirou, sem poder continuar. Vocês mereceram, por que provocar Esfong? TRNV Kim suspirou. Por que até o defende? HTMV reclamou, lembrando-se de ser espancado por Esfong e depois chutado por 3 garotas, foi humilhante. Apenas abram o telefone e vejam seus vídeos, então entenderão. TRNV Kim disse irritado. Ele desbloqueou o telefone, pesquisou Esfong, apareceram inúmeros resultados. No topo estava, Guerreiro Esfong derruba leopardo com as mãos, uma besta em forma humana. Visualizações ultrapassavam 800 milhões. Os olhos de HTMV se estreitaram, o título era tentador, o número enorme de visualizações e comentários o fez abrir. Vamos assistir juntos. LuVNTRCH puxou o suporte do soro para perto. Aviso, cena intensa à frente, preparem-se. Já estou arrepiado. HTMV desligou os comentários na tela, a imagem ficou mais limpa. No vídeo, Esfong e Liu YMNG caminhavam na trilha da montanha. Ele carregava o leopardo morto, de repente parou e puxou-a para trás. Os 2 espectadores ficaram tensos, influenciados pelo som. O vídeo mostrou como ele disparou 2 flechas, ambas falharam. Então sua pontaria é tão ruim. HTMV murmurou. Está errado, veja até o fim e depois sua compilação de caça, verá o quão assustador ele é. TRNV Kim sorriu. HTMV fez um estalo de desprezo, mas continuou olhando. O progresso avançou, sob a câmera do drone apareceu claramente a cena dele derrubando o leopardo. Tão feroz. LuVNTRCH ofegou. Isto é humano. HTMV ficou em silêncio por muito tempo antes de falar. Veja este também. TRNV Kim mostrou outro vídeo, uma compilação de suas caçadas desde que chegou à ilha. Fiu fiu fiu. As flechas voaram,
os animais caíram um após o outro, sem errar. Depois vieram seus vídeos de culinária, construção, invenções na selva. Derrota sem injustiça. LUVNTRCH disse amargamente, deitando-se novamente. Sim, derrota sem injustiça. HTMV suspirou, entendendo seu erro. Recuperem-se bem, depois beberemos juntos. TRNV Kim deu tapinhas em seus ombros. Milímetro. Capítulo 543, O Tigre. Sofen, o que você procura? Liu Ymon olhava curiosa enquanto ele afastava ervas, como se buscasse algo. Procuro uma erva, respondeu Sofen. Que erva? Ela perguntou. Polígono multiflorum, ele se endireitou, mas não havia ali. Polígono multiflorum, não deve ser fácil achar, ela disse baixo. Sim, se acharmos ótimo, se não esquece, caçamos primeiro, suspirou, esperando que a sorte trouxesse notícias. Como é? Eu te ajudo a procurar, disse inocente. As folhas parecem taro grande mas mais arredondadas, explicou brevemente. Continuaram andando, passaram pelo lugar do taro e entraram mais fundo na mata. A floresta era densa, cipós e arbustos cresciam soltos, sem trilhas claras, só veredas de animais serpenteando. Sofen, aqui tem ossos, ela exclamou assustada. Sofen olhou, entre a relva havia um esqueleto inteiro de cabra. Há cabras aqui, franziu o senho, a cabra não havia morrido há muito, talvez uns dias, ainda tinha carne. Os restos atraíram formigas e insetos, logo sumiriam. Que fera a comeu? Foi a onça de antes? Ela perguntou nervosa. Não, a onça já morreu, essas marcas não são dela. Sofen afastou ervas e viu pegadas. Levantou-se, observando ao redor, já imaginava. Que fera então? Ela encolheu-se, entendendo haver mais predadores. Um tigre, respondeu sério. Ela congelou, olhos cheios de medo, tremendo perguntou. Sofen, é verdade? Sim, mordidas e pegadas são de tigre, disse firme, surpreso ao ver um tigre após a onça. Nesta ilha havia lobos, leopardos, tigres e até ursos. Meu Deus, por que tantas feras aqui? Ela reclamou. Isto é o selvagem, suspirou. Continuamos? Perguntou preocupada. Sim, comigo nada acontece, sorriu confiante. Sem você já teria ido, disse sincera. Fique perto. Sofen pegou a faca, cortando cipós e galhos. Polígono multiflorum, murmurava ela. De repente soou farfalhar. O que houve? Ela perguntou assustada. Espere aqui, vou ver. Sofen sussurrou ao ouvido dela. Ela sentiu o sopro quente, corou e disse baixo. Cuidado. Sim, não corra, ele atravessou o mato ocultando Aura, avançando rápido. Não sentiu perigo mas foi cauteloso. Andou dezenas de metros, olhou atrás, ela vigiava com arco. Escutou, avançou mais. À frente havia uma encosta, a terra subia. Ao lado alguns pássaros do tamanho da mão brincavam, o barulho vinha deles. Ymon, venha, chamou acenando. O som assustou as aves. Ótimo, ela suspirou aliviada, guardou o arco e foi até ele. Sofen virou-se, procurando, bom lugar para a erva. Achou algo? Perguntou baixo. Só uns pássaros, sorriu. Pensei que fosse tigre, ainda bem que não, ela bateu no peito, depois olhou irritada. Ele curvou os lábios, sabia que ela lembrava da piada da manhã. Virou-se constrangido, continuou buscando. Vai crescer, murmurou ela ajudando. De fato, os olhos brilharam, achou uma raiz. Assentiu, cavou e a levantou, era medicina. Tão preta, pensaria ser galho seco, murmurou. Ah, feia por fora mas valiosa, limpou a terra, a raiz de uns 7 a 8 centímetros, não pequena. Sim, voltemos, amanhã caçamos, colocou no cesto sorrindo. Rai, amanhã pego crocodilo, piscou travessa. Em casa não fale bobagem, lembrou.
Vamos, disse com um sorriso amargo. Capítulo 544. Eu não quero que você sinta. O fogão de madeira estalava, faíscas saíam mas ficavam presas dentro do lar. Van estava ocupada, mexendo a panela de ferro com uma colher de madeira. Sofong, lave as mãos, o jantar está pronto. Chamou suavemente sem virar a cabeça. Ele e o Y voltaram ao acampamento antes de escurecer, sem caça mas trouxeram polígono e cogumelos. Logo, os quatro se sentaram à mesa de madeira. Sofong, vai caçar amanhã? Van perguntou servindo sopa. Bom. Respondeu, erguendo uma tigela. Após jantar, descansaram. Sofong lavou o polígono, cortou um quarto, guardou o resto para secar. Cozinhar sopa medicinal. Disse sorrindo. Van perguntou ansiosa. Sofong, está doente? Não, é para vocês. Disse caloroso. Polígono como erva principal, misturado com outras, melhora o cabelo. Claro, por que não? Respondeu natural. Van surpresa falou suave. Não é necessário, cabelo não é tão importante. Tola, não quero que você sinta, quero eu sentir, ouça-me. Ele acariciou a cabeça dela. Muito dominador. Murmurou, rosto corado. As irmãs Liu olharam-se, cobrindo os olhos. Sofong riu, colocou ervas na panela, acendeu o fogo. Cortou o polígono, ferveu, adicionou outras ervas, tampou e cozinhou 3 ou 4 horas. Bom, vamos jogar mahjong, estará pronto antes de dormir. Disse. Sim. Liu Ypsilon preparou o jogo. Após 3 horas, jogaram 7 ou 8 rodadas, todos com vitórias e derrotas. O cheiro preencheu a casa, a tampa da panela tremia. Sofong levantou, restava um quarto, negro como tinta. Falou suave. Van, traga 3 tigelas. Sim. Ela colocou na mesa. Ele serviu sopa em 3 tigelas. Amanhã adicione água, servirá de novo. Disse baixo. É veneno? Liu Ypsilon perguntou encolhendo-se. Devemos beber. Liu Ypsilon apertou os lábios, já sentindo amargor. Claro, bom para cabelo e corpo, nada desperdiçado. Sorriu. Parece pasta de gergelim preto diluída. Van cheirou e perguntou. Sofong, não bebe? Não preciso, meu cabelo é muito melhor. Acenou. Seu corpo fortalecido, não precisava mais. De fato. Van tocou o cabelo dele, melhor que o dela. Bom. As 3 levantaram tigelas, sopraram e beberam. Ah, não é tão amargo. Os olhos de Liu Ypsilon brilharam, apenas áspero. Glug glug. O sabor não é ruim. Colocou tigela na mesa. Van, pegue a minha tigela. Liu Ypsilon entregou. Sofong, precisamos continuar bebendo. Van mostrou a língua, negra. Sim, a cada poucos dias, 4 ou 5 vezes basta. Disse suave. Bem, vou escovar os dentes. Ela pegou a escova, balançando a cabeça. 20 minutos depois, as 3 estavam na cama grande. Sofong, ainda não dorme? Perguntou Van. Durma primeiro, não estou com sono. Ajustou o saco dela, cutucou sua bochecha. Não fique acordado até tarde, não é bom. Ela franziu o nariz. Eu sei, boa noite. Ele assentiu. Boa noite. Ela sorriu, escondendo-se no saco. Não é sufocante assim? Murmurou. Era primavera, não estava frio. Sentou na cadeira, entalhando madeira. A lua sumiu atrás das nuvens. Ah! Bocejou, largou a faca. Em sua mente soou, registrar. Então apareceu uma tela, mostrando 11 dias acesos. Uma voz mecânica disse, Jim, 7 dias marcados, prêmio recebido. O som o despertou.
Outro pacote, o que será? Murmurou, colocando lenha no fogo. Capítulo 545. Os 4 diagnósticos da medicina chinesa. Nugo Nugo. Van murmurou em sonho, virando-se inconscientemente para se aconchegar contra Sofong, esfregando a cabeça para achar posição confortável e seguir dormindo. Ela nunca muda. Sofong sorriu com ternura, apoiando a mão na cintura esbelta, impedindo-a de cair da cama. Ele suspirou quando um comando soou em sua mente. Abrir o pacote. Jin. Pacote de experiência básica de raspagem de ossos. Jin. Pacote de experiência básica dos 4 diagnósticos da medicina chinesa. Jin. Pacote de experiência básica de fazer gelo. 3 sons mecânicos ecoaram em sua cabeça. Nada mal. Seus olhos brilharam. Este pacote poderia ser útil mais tarde. Lembrou do último pacote, que deu fundição de cristal, totalmente inútil na selva. Fazer copos de cristal? Aquários? Ou lentes convexas para acender fogo? Ele afastou os pensamentos e ordenou. Abrir pacote de raspagem de ossos. Jin. Pacote de raspagem de ossos transmitindo. Conhecimento inundou sua mente. Imagens de anatomia animal e mapas ósseos surgiram. Querem que eu seja perito em dissecação? Sofong sorriu amargo, a dor desaparecendo enquanto absorvia o saber. Levantou a mão, vendo que nada mudará por fora, suspirou aliviado. Depois de breve descanso, ordenou de novo. Abrir pacote dos 4 diagnósticos. Jin. Pacote dos 4 diagnósticos transmitindo. A dor voltou, ele cerrou os dentes, olhos fechados, suportando em silêncio o fluxo de conhecimento. Após mais de 10 minutos, suor corria em sua testa, a dor cedeu. Ele digeriu o saber em calma. Observar era ver o rosto. Ouvir era escutar sons. Perguntar era indagar sintomas. Tocar era sentir o pulso. Estes 4 métodos formavam o núcleo do diagnóstico chinês. Precisavam combinar-se. Querem mesmo que eu vire médico velho? Sofong suspirou, mas com estes 4 diagnósticos poderia tratar melhor as garotas se adoecessem. Jin. Pacote de fazer gelo transmitindo. Desta vez a dor durou menos de 2 minutos. Isso foi simples. Murmurou, entendendo que no mato podia fazer gelo com salitre, e o pacote ensinou o modo. Como ainda não estava quente, decidiu esperar até o verão, desde que achasse salitre. Ah! Sofong bocejou, o sono voltou. Hora de dormir. Sussurrou, fechando os olhos e adormecendo. Ao amanhecer, o sol surgiu no leste, e na cabana os 4 começaram a levantar-se. Como estão? Sentem-se mal? Sofong perguntou suave, pois ontem à noite as 3 beberam tônico de poligonum, cada corpo podia reagir diferente. Estou bem, muito bem. Van respondeu com a escova na boca, palavras abafadas mas rosto radiante. Ótimo. O resto de ontem pode ferver outra vez após o café, beber mais uma vez e descartar. Sofong sorriu. Nugo Nugo, entendido. Van assentiu, molhou a toalha no riacho, torceu e lavou o rosto. Vou fazer o café da manhã. Sorriu e voltou leve à cabana. Os lábios de Sofong curvaram, ele enxagou a boca, lavou-se e voltou, preparando ferramentas para pegar peixe de água salgada. Tenham cuidado e voltem cedo. Van acenou dos degraus, olhando os 2 irem. Sabemos, lembrem de trancar a porta. Sofong acenou, levantando a voz. Está bem. Van respondeu rápido, depois que sumiram ela e Liu Y tu desceram, firmaram a porta com paus, prevenindo acidentes. Não sei que horas voltarão hoje. Van suspirou. Não tem problema. Liu Y tu murmurou. Sinto inquietação, não sei porquê. Van disse. Não dormiu bem à noite? Liu Y tu perguntou preocupada. Não,
estou cheia de energia agora. Van negou. Será por causa do tônico de ontem? Lieu y tu supus. Acho que não, estou bem, vamos tecer sandálias de palha. Van sorriu, segurando sua mão. As sandálias já estavam gastas, sempre se rompendo nas saídas. Está mesmo bem? Lieu y tu insistiu. Não é nada, talvez só Fong queira dar-me uma surpresa. Van riu suave. Está bem. Lieu y tu entrou com ela, também achando que não era o tônico, pois ela mesma o bebera. Capítulo 546 Pesca de crocodilos. Só Fong e Lieu y Mon caminharam ao longo do riacho, descendo até o antigo acampamento. Só Fong, qual é o método para pegar crocodilos? É uma armadilha. Ela lembrou do que ele disse ontem. Não exatamente uma armadilha, mas uma ferramenta, e bem simples. Só Fong sorriu misterioso. Aposto que vai se aproveitar da situação outra vez. Lieu y Mon franziu os lábios e olhou. Ah, logo verá. Só Fong riu alto. Sabia. Ela sorriu, era o estilo dele. Toque, toque. Bum, bum. Ah. Escuto água. Ela sussurrou. Sim, também ouço. Ele assentiu, o pântano estava à frente. Entendido. Ela respondeu séria. Espera aqui, não se mova, vou verificar. Ele parou. Concentre-se. Tocou a testa dela com irritação. Está bem. Ela fez careta, esfregou a testa e avisou. Tenha cuidado. Sim, fique aqui, volto já. Ele sacou o machado e foi. Essa fala parece ele provocando. Ah, lembra-me de uma piada. Compro laranjas, você fica aqui, não se mova. Um rosto atônito, dois rostos atônitos, três rostos atônitos. O que quer dizer? Chame papai e eu conto. Cai fora. Só Fong ocultou seu ar, andou leve até a encosta. O pântano sumiu, havia água do mar. Parece maré. Murmurou, lembrando que antes era pântano, agora inundado. Perto havia terreno 3 ou 4 metros mais alto, formando declive. 7 ou 8 crocodilos descansavam lá, os outros na água. Antes não podia contra vocês, agora posso. Observou e saiu. Ela ouviu voltar e perguntou. E então? Podemos pegar. Sim, mas preciso preparar ferramentas. Ele fez gesto de ok e foi à mata. Vou ajudar. Ela olhou a encosta e o seguiu. Escolheu aquela árvore por ser reta, longa e flexível. Com poucos golpes a derrubou, limpou galhos e casca. Só Fong, vai fazer uma vara de crocodilo. Ela pensou na cena, parecia vara gigante. Você é esperta. Ele elogiou. Suspeito que brinca, como fisgar algo tão grande? Ela franziu a testa. Pode ser pesca ou não, há diferença. Ele explicou. Qual diferença? Ainda não é isca e anzol. Ela perguntou surpresa. Nem isca nem anzol. Ele sorriu confiante. Use corda. Tirou uma corda grossa do cesto. Era nova, tecida de casca de hibisco, grossa como 2 dedos, muito resistente, nem ele rompia. Corda para crocodilos? Como um jugo. Ela não entendia. Exato, corda para crocodilos. Ele sorriu. Me arrependo de seguir você hoje. Ela fez bico, parecia pouco confiável. Espere, logo verá. Ele levou o tronco sorrindo e foi. É melhor. Ela resmungou e seguiu. Na encosta, colocou o tronco, amarrou a corda, mediu e cavou o buraco. Ela olhava sem saber. Após mais de 10 minutos, com grande força cavou meio metro. Colocou o tronco, calçou com pedras e cobriu de terra. Afaste-se, cuidado. Ele alertou. Está bem. Ela saiu. Cric, cric.
a corda encurtou, o tronco dobrou. Sou. Precisa de ajuda? Ela perguntou. Não, pode ser arremessada. Ele rangeu. Nossa, força não humana. Desculpe, só sei dizer nossa. Admiro, pensou usar corda para crocodilos. Amanhã será tendência. Rápido, grave. 4 vigílias, apoie. Capítulo 547. Pegar o crocodilo marinho. Cric, cric. Sofong cerrou os dentes, baixou o corpo, inclinou-se para trás, a árvore dobrou, a meio metro do chão. Limon, vem ajudar. Sofong falou firme. Ah, vou, o que faço? Liu Yimon correu. Na cesta de bambu tem uma corda, pegue e ajude a fixar a árvore no chão. Sofong ordenou. Ela se recompôs, amarrou uma ponta da árvore a meio metro, a outra aos arbustos no penhasco, deu voltas e fez nó. Assim serve? Liu Yimon perguntou. Sim. Ela voltou. Sofong soltou uma mão, a corda segurou. Muito bom. Suspirou, a árvore ficou dobrada. E depois? Liu Yimon perguntou. Fazer uma armadilha de corda, depois pegar crocodilo marinho. Sofong sorriu. Segurou a árvore, mediu a encosta até a água, amarrou a corda em laço. Muito mole, funciona. Liu Yimon sacudiu. Ainda não. Sofong respondeu, cortou o galho flexível, limpou folhas. Colocou no laço, ergueu. Sustenta, mas dobra. Liu Yimon duvidou. Com força, dobra quanto quiser. Sofong sorriu. O galho era elástico, puxando dobrava, prendendo a presa, se houvesse força. Bom, agora pegamos. Liu Yimon ansiosa. Sim, veja minha técnica. Sofong riu, lançou corda, foi à beira. Não vai lançar assim? Liu Yimon perguntou. Se não, como? Ele sorriu. Treinei antes, pegue o machado. Sofong confiou. Para quê? Liu Yimon duvidou. Para cortar a corda. Sofong explicou, buscou o alvo. Certo. Ela segurou o machado. Bum! O barulho chamou atenção. Você. Sofong escolheu um enorme, 5 metros, maior que outros. O crocodilo marinho é o maior réptil, mede 3 a 5 metros, até 7, pesa mais de 1.600 quilos. Este de 5 metros, 1.000 quilos, pesado demais, precisava da árvore. Sofong respirou fundo, ajustou as mãos, voltou à sensação. Primeira vez, não me fale. Pensou, lembrando da habilidade do laço. Oh! O laço voou, caiu na boca. Dentro, tem que entrar. Liu Yimon tensa, prendeu a boca. Bom. Ela cortou a corda fixa. Não corta. Gritou. Continue. Sofong puxou, o laço apertou. Roar, roar. Os outros avançaram. O preso se debatia, indo à água, sua força assustava. Ainda não. Ele perguntou. Já. Liu Yimon exalou, o machado cortou, a árvore ergueu. Bom. A pressão caiu, a árvore ajudou, levantou o crocodilo. Roar, roar. Os outros rugiram, avançaram. De fato pegamos um. Liu Yimon surpresa, puxou junto. Muito pesado. Sofong sorriu amargo, acrescentou força, apenas suspendeu. A árvore seguia dobrada. E agora? Liu Yimon olhou o bando e o crocodilo suspenso, situação difícil. Puxe mais. Sofong ofegou, juntos puxaram. Após 3 ou 4 minutos, o crocodilo foi puxado ao penhasco, vivo, chicoteou a cauda, lançou-se contra Sofong. Liu Yimon gritou, Sofong, desvie. Capítulo 548, Um corpo de tesouros.
Traga a faca de lenha para mim. Ele virou a cabeça e chamou. Aqui. Liu Ymmng lançou a faca, caiu aos pés de S-Fong. S-Fong a pegou e caminhou em direção ao crocodilo marinho. S-Fong, por que não corres? Por que enfrentá-lo? Liu Ymmng gritou ansiosa. Não se preocupe, sua boca não abre. S-Fong respirou fundo, desviando da cauda. Saltou em suas costas, cravando a faca em seu olho verde. Rugido, rugido, rugido. S-Fong, cuidado. Liu Ymmng ficou indecisa, queria ajudar mas temia distraí-lo. S-Fong não falou, pressionou mais forte, a faca entrou mais fundo, depois girou, destruindo o cérebro. Bang, bang, bang. A cauda bateu no chão, enfraqueceu e parou. Liu Ymmng correu, preocupada. S-Fong, está bem? Ainda bem. S-Fong sorriu amargamente, exausto. Você me assustou. Liu Ymmng se acalmou, esfregando seus ombros e braços. A transmissão explodiu de comentários. Sanguinário, mas gosto. Um crocodilo tão grande derrotado. Sem comércio não há matança, parem a caça. O ícone moral. Espero que mantenha isso. S-Fong descansou, depois de mais de 10 minutos chutou o crocodilo, confirmou sua morte, caminhou para a encosta. Certamente mais de 10. Murmurou, vendo mais de 20 crocodilos. Eles não vão subir, não é? Liu Ymmng recuou, horrorizada. A menos que virem lagartos ou macacos. S-Fong sorriu. Então está bem. Liu Ymmng suspirou. Sem descanso, vamos dissecar aqui. S-Fong voltou ao cadáver. Aqui? Não levamos. Liu Ymmng perguntou. Você acha que tenho força divina? S-Fong riu amargamente. O crocodilo de 5 metros pesava quase 1 tonelada, impossível mover. Não dá para mover. Liu Ymmng brincou. S-Fong ficou em silêncio, consciente das câmeras. Só brinco. Liu Ymmng sorriu. Separe a carne, guarde os ossos. S-Fong levantou a faca. Certo. Liu Ymmng assentiu, puxando a adaga. S-Fong afiou a lâmina, abriu as escamas, as arrancou. Isso levou quase 1 hora, depois cortou gordura e removeu órgãos. Precisamos disso. Liu Ymmng franziu o nariz. Claro, fígado, rim, sangue são tesouros. Pesados, mas preciosos. S-Fong suspirou. Rim de crocodilo tonifica aqui, fígado nutre cérebro, olhos. Mas você não tem recipientes. Liu Ymmng fez beiço. Ossos de crocodilo fortalecem tendões, ricos em cálcio. Sim. S-Fong assentiu, raspando ossos, cortando carne. Liu Ymmng guardou carne em cestos, amarrou pedaços grandes. Por que tão habilidoso ao raspar ossos? Ela perguntou. Não podia mencionar experiência do sistema. Após outra hora, terminou. Finalmente, tarde já, vamos voltar. S-Fong exalou, limpou a faca. Ele pendurou o crocodilo em árvore a 7 ou 8 metros, amarrou a corda. Amanhã movemos. Certo. Liu Ymmng assentiu. Capítulo 549. Descansando à noite. Liu Ymmng se agachou, tirou o cesto de bambu com a corda do ombro, cerrou os dentes, seu rosto corou enquanto tremia ao se levantar. Não se esforce demais, cuide do seu corpo. S-Fong franziu a testa e advertiu. Está bem, vamos, caso contrário não voltaremos antes de escurecer. Liu Ymmng acenou com timidez. S-Fong talhou um pau de madeira como vara de carga, amarrou o grande pedaço de carne e a pele do crocodilo, também pretendia levar. HCU.
Liu YMNG caminhou enquanto cantava o ritmo, deixando pegadas no caminho. S-Fong a seguiu atrás, atento ao redor. Enquanto esfolavam o crocodilo de água salgada, mais de 2 horas se passaram, o cheiro de sangue se espalhou pela floresta, atraindo predadores. Ao redor havia muitos animais selvagens, como lobos vermelhos, ursos, lobos e felinos. PPP. Logo retornaram ao acampamento antigo. Ho ho ho. Liu YMNG ofegou, corpo inclinado. Está bem. Parou, tremendo, deixou o cesto no chão. YMNG, abra a pele do crocodilo, coloque-a embaixo da carne. S-Fong sussurrou. Está bem. Liu YMNG respondeu, tirou a pele, a estendeu, deixou que S-Fong colocasse a carne em cima, evitando o chão sujo. Ainda precisamos de 2 a 3 horas para voltar ao acampamento. S-Fong sentou-se numa rocha, ergueu a cabeça ao céu, o tempo se esgotava, em 2 horas anoiteceria. Talvez caminhemos no escuro. S-Fong disse com amargura. Não importa, o verdadeiro perigo é que as feras ficam ativas à noite. Liu YMNG respondeu ansiosa. Se não, podemos abandonar um pouco de carne. S-Fong suspirou, pensando que com menos peso chegariam antes do anoitecer. Sim, faz sentido. Não pôde evitar rir. Melhor ficarmos aqui esta noite, voltamos amanhã. Liu YMNG sugeriu. Se não voltarmos, Van e sua irmã ficarão preocupadas. S-Fong sorriu amargamente. Além disso, dormir fora com carne ensanguentada traria feras apesar do fogo. Então não há outra escolha. Liu YMNG olhou para a carne vermelha, relutante em jogá-la fora, e desperdiçar comida era vergonhoso. Vamos passar a noite perto do riacho, voltamos amanhã. S-Fong suspirou. Está bem. Liu YMNG levantou-se rápido. Espere, descanse um pouco, não se apresse. S-Fong pressionou suavemente seu ombro. Podemos descansar junto ao riacho, está a 10 minutos. Liu YMNG corou. Está bem. S-Fong levantou-se, carregou a carne do crocodilo novamente. Liu YMNG amarrou a pele firmemente à vara de carga. Vamos. S-Fong respirou fundo e avançou. Espere por mim. Liu YMNG cerrou os dentes, levantou o pesado cesto novamente. Rumble. Você descansa, vou pegar lenha, não saia daqui. S-Fong ordenou. Está bem. Liu YMNG acenou fracamente, queria segui-lo mas estava exausta, não tinha sua força. S-Fong entrou na floresta com a faca, cortando lenha, precisava de muita para bloquear feras. A cada 10 minutos trazia troncos de volta. Liu YMNG acendia fogueiras formando um semicírculo para proteger a carne. Ao anoitecer, S-Fong trouxe a última carga, suficiente para manter o fogo até o amanhecer. Olhou para o riacho, orou em silêncio para que Van não agisse precipitadamente, depois construiu uma estrutura de madeira para pendurar a carne. Ele assentiu, espetou a carne em paus, pendurou para defumar, esperando reduzir o cheiro de sangue, caso contrário seria difícil passar a noite. Com tanta carne, levou mais de meia hora. Cisle. O sangue pingou no fogo, chiou e secou rápido. A escuridão cobriu, o silêncio se espalhou, apenas o crepitar da lenha permaneceu. Liu YMNG cortou carne, a espetou em um pau, entregou a S-Fong sorrindo. Já está salgada, pode assar. Está bem. S-Fong colocou a carne perto do fogo, deixando que cozinhasse devagar. Gurgle. Seu estômago roncou, claramente com fome. Espere, coma depois que cozinhar. S-Fong falou suavemente, a carne de crocodilo podia ter parasitas, só o calor alto os mataria. Sim, bem. Liu YMNG apertou os lábios, esperou com paciência. Fico pensando que Van e sua irmã estão fazendo agora.
S. Fong suspirou, pensando em sua preocupação. Capítulo 550. Venha se tiver coragem. No portão principal do acampamento cercado, Liu Ytu e Van seguravam tochas esperando. Eles ainda não voltaram. O rostinho de Van mostrava preocupação. Nada vai acontecer. Liu Ytu tranquilizou. Vamos procurá-los. Van olhou para Liu Ytu. Nem sabemos para onde Só Fong e Ymon foram. Como acharemos? Liu Ytu respondeu sem saída. Se ao menos tivéssemos perguntado direito. Van suspirou. Não se preocupe tanto, nada vai acontecer. Liu Ytu bateu no ombro da jovem para confortar. Sério? Van mordeu o lábio e olhou para cima. A noite já durava muito. Sabia que Só Fong e Liu Ymon talvez não voltassem naquela noite. Sim, se algo tivesse acontecido, o helicóptero já teria vindo. Nos olhos escuros de Liu Ytu havia certeza. Isso mesmo, pelo menos não estão em perigo de vida. Van aliviou metade da ansiedade. Certo. Van ergueu a tocha, olhos cheios de esperança. O tempo passava devagar. No terceiro turno o vento agitava as chamas. Acendeu outra tocha. Meia hora se foi. Liu Ytu conteve a preocupação e disse, vamos entrar, esta noite eles não voltarão. Certo. Van apertou os lábios, olhou para a floresta escura, depois voltou ao pátio, fechando o portão com Liu Ytu e apoiando com um pau. Claro, com a resistência de Só Fong, amanhã ele volta. Van forçou um sorriso. Sim, afinal ele já venceu um jaguar sozinho. A preocupação de Liu Ytu diminuiu, sua irmã estaria segura com ele. Sim, vamos preparar o jantar. Van sorriu. Voltaram à cabana, pegaram a panela de ferro para cozinhar. Irmã Tu, fazemos mais, caso eles voltem. Van hesitou com a panela. Tudo bem, se não voltarem, guardamos para o café da manhã. Liu Ytu assentiu. Sim. Van sorriu, pensando que talvez Só Fong voltasse após o jantar. Ela encheu a panela de água, colocou no fogo, depois cortou carne. Mais de meia hora passou, o jantar estava pronto na mesa de madeira, mas Só Fong e Liu Ymon ainda não tinham voltado. Irmã Tu, vamos comer. Van chamou suavemente. Certo. Liu Ytu tirou os olhos da janela, sentou-se. Coma rápido, fria não ficará boa. Van serviu sopa de carne. Você também coma. Liu Ytu sorveu a sopa quente. Conversaram pouco, até que a sopa esfriou, só encheram metade do estômago. Não consegue comer mais? Perguntou Liu Ytu baixo. Irmã Tu também não. Van sorriu fraco. Você também está preocupada com eles? Van apoiou o queixo. Um pouco. Liu Ytu suspirou. Durma comigo esta noite, amanhã talvez eles voltem. Van segurou a mão de Liu Ytu. Certo. Liu Ytu sentiu-se aliviada. Clang clang. A lenha estalava, faíscas voavam. Não pensei que carne de crocodilo fosse tão boa. Liu Ymon esfregou a barriga, preguiçosa após comer. Fresca seria ainda melhor. Só Fong lavou as mãos, olhando a carne de crocodilo assada, lamentando que não pudesse prová-la fresca. De repente a fogueira fez um barulho estranho, chamando atenção. Certo. Liu Ymon ficou séria, jogou mais lenha, as chamas subiram. Só Fong pegou o arco longo, olhos escuros atentos, viu pares de olhos verdes, lobos. Liu Ymon pôs lenha, pegou o arco de carbono, encaixou a flecha, perguntou nervosa, Só Fong, o que é? Lobos, uns 4 ou 5. Só Fong disse sério, a flecha pronta para disparar. Au! 4 lobos cinzentos saíram da grama, tamanho como os quis. São lobos mesmo. Liu Ymon recuou, com lágrimas.
O fogo ardia forte, a menos que quisessem morrer, não atacariam. Au! Os lobos rondavam fora do fogo, buscando entrada, atraídos pela carne. Esses lobos parecem familiares. Só Fong franziu a testa. Podem ser os mesmos do acampamento antigo? Liu Yimon perguntou, à luz do fogo viu Tan Lang. São eles. Só Fong disse sério. Au! Os lobos rosnaram, olhos verdes fixos neles. Liu Yimon, certa de que não poderiam se aproximar, relaxou e acenou provocando. Venham, se tiverem coragem. Só Fong. Sorriu amargo, a jovem era ousada. Au! Um lobo rodeou o riacho, baixou a cabeça para medir a profundidade. Só Fong, vai atravessar a água? Liu Yimon encolheu-se, sem ousar provocar. É possível. Só Fong observou, pronto para atirar. Capítulo 551, Um soco mortal. O lobo cinzento rosnou baixo, no fim não entrou na água mas voltou para se reunir com 3 outros. S. Fong, se eles não forem, o que faremos? Liu Yimng perguntou inclinando a cabeça, S. Fong era seu apoio. Eles vão. Murmurou ele, com um arco de chifre de cabra puxado, mirando um lobo cinzento. Voxos. Sem hesitar soltou os dedos, a flecha voou, a curta distância e com sua pontaria perfurou a garganta do lobo. Au! O lobo cinzento gritou e caiu, os outros 3 uivaram e fugiram. O que, ainda quer que fiquem contigo? S. Fong zombou. Claro que não. Liu Yimng fez beicinho. Ela olhou o lobo que ainda respirava perto do fogo e perguntou baixo. S. Fong, puxamos ele, a flecha ainda está lá. Sem pressa, espere ele morrer. Disse sério. Ele ergueu a cabeça para a floresta, a alcateia recuou, mas que fera viria depois. Parece que não dormiremos esta noite. Liu Yimng franziu o nariz, não se mostrou nervosa, os lobos só a deixaram mais alerta. Até ela sentiu o cheiro de sangue, como outras feras não sentiriam, os lobos eram só a primeira leva. De fato, após meia hora, o perigo voltou. Ruídos vieram dos arbustos, 8 olhos verdes brilharam. Lobos vermelhos. Disse grave, deixou o arco e pegou o machado, com tantos lobos as flechas não bastavam. Tantos lobos vermelhos. O rosto de Liu Yimng empalideceu, 8 lobos rodeavam a poucos metros do fogo. Não tema, estou aqui. Disse confiante. Shit shit. Os lobos uivaram, olhos verdes brilharam na chama, mirando o lobo caído. Aproximaram-se, cutucando o corpo. Saiam, não toquem nosso espólio. Ela gritou, aquela flecha de fibra de carbono era vital para caçar depois. Shit shit. Os lobos recuaram, deram gritos estranhos, depois morderam o cadáver. S. Fong sorriu, ela era corajosa. 8 lobos, posso lhe dar. Inspirou, pegou um tronco em chamas e o machado, recuou. S. Fong, o que faz? Ela perguntou assustada. Fique aqui, não se mexa. Ordenou, depois saltou sobre o fogo. S. Fong enlouqueceu. Ela gritou, o coração disparou, ergueu o arco para cobri-lo. O drone filmou, na sala de controle a mim e outros prenderam a respiração. De novo insensato, mas que se cuide. Nugu Tinguita apertou as mãos, dedos pálidos. O que ele tenta? A mim murmurou, se não fosse pelo programa acharia que era truque. TVNH cerrou os lábios, as mãos fecharam em punhos. Professor A, prepare o time de resgate. Ela disse. A produção cuidará. A mim acenou, olhos fixos na tela. S. Fong caiu atrás do lobo, chutou o corpo ao fogo. Shit shit shit. Os lobos hesitaram diante da tocha. Vou treinar vocês com minha técnica. Murmurou, confiante. Shit shit shit. A alcateia atacou. Ah,
S. Fong, cuidado! Liu Ymmng gritou, mãos trêmulas, suor molhando as palmas. Seus olhos brilharam, brandiu o machado e feriu o lobo mais próximo. Os outros avançaram, ele jogou a tocha, desferiu um soco brutal que matou um na hora. Shit shit shit. Os lobos atacaram juntos, um quis surpreendê-lo por trás. S. Fong, atrás de você. Ela avisou, temendo atirar e feri-lo. Diante da câmera, a luta feroz prosseguiu, os lobos foram derrotados, ele saiu ileso. Shit shit shit. Os restantes uivaram e fugiram. 5 fugiram. Estalou o pescoço. Muito bom. Ela suspirou aliviada, achou que seu coração não aguentaria mais. Capítulo 552, o lince. Lu Van Track e a Tim Vu ficaram atônitos. Diante deles havia um laptop, do Will App rodando, mostrando Sofong e Liu Ymmon ao vivo. Esse Sofong é forte demais. MK Books. Lu Van Track engoliu e disse. Sim. A Tim Vu sorriu amargamente. Passaram o dia vendo Sofong ao vivo, desde capturar o crocodilo de água salgada até matar lobos vermelhos, seus corações já estavam abalados. Sem surpresa, o primeiro lugar só pode ser dele. Disse Lu Van Track. Devem ser primeiro e segundo. Suspirou a Tim Vu, lembrando que as irmãs Liu e Sofong eram companheiros, o segundo lugar não podia ser de outros. Seu rosto escureceu, perder a chance do primeiro lugar foi doloroso. Liu Ymmon perguntou preocupada, Sofong, você está bem? Estou bem. Ele respondeu suavemente, pegou 2 corpos de lobo vermelho e um ainda vivo, levou-os à fogueira. Jogou-os de lado. Você me assustou muito. Liu Ymmon segurou sua mão e bateu em seu peito naturalmente. Eu estava confiante. Ele riu. Mas não pode ser imprudente. Ela repreendeu. Entendi. Ele assentiu, sabia que ela se preocupava. Amanhã direi a Van An para te controlar. Ela disse irritada. Não faça isso. Ele acenou, se a garota soubesse, se preocuparia muito. Liu Ymmon zombou, Sofong também sente medo. Não é medo, só não quero que ela se preocupe. Ele disse com ternura. Afinal é minha amiga de infância. Suspirou, lavando sangue no riacho. Que bom! Ela murmurou. Você e sua irmã também têm bom vínculo. Ele sorriu. Ela só é chata, não boa. Ela respondeu. Ah! Ele riu. Ri tão alto, pode atrair ursos. Ela olhou. É sua boca que chama. Ele beliscou sua bochecha. Você que chama. Ela corou. Ah! Ele soltou, envergonhado. O fogo estalava, faíscas voavam, assavam carne de crocodilo. E os lobos? Ela perguntou. Amanhã. Ele sussurrou, temendo que o sangue atraísse feras. Certo. Ela sentiu, empilhando-os. Ah! Ela bocejou, olhos sonolentos. Durma um pouco, eu chamo se houver perigo. Ele disse. Suas pálpebras estão pesadas, não está cansada? Ele sorriu. Durma, depois você vigia. Logo ela dormiu, respirando calma. Realmente cansada. Ele murmurou, podia dormir no chão irregular. Ele pôs lenha, o fogo ardeu, carne fumegava. Será que Van dorme? Ele murmurou olhando o rio acima. De repente arbustos soaram, olhos verdes apareceram. Um lince? Ele franziu a testa, viu o gato selvagem sentado perto do fogo olhando. O lince, também chamado gato selvagem, parece um gato grande, predador médio. Não rouba. Ele murmurou. Ficaram se encarando em silêncio. Espectadores comentaram. O que é isso? Parece um Maine Cat. Sofong não vai matar. Estranhamente pacífico, não estrague.
O tempo passou, o lince ainda olhava. Ele cortou carne, jogou. O lince recuou, depois comeu, olhou e saiu. Ele sorriu, continuou assando, ouviu a ordem, marque. Ah! Ele bocejou, olhou Liu Ymun dormindo, essa noite deveria vigiar. Novos ruídos, o lince voltou, sentou. Ficaram em silêncio. Está bem, perco para você. Ele suspirou, cortou carne e jogou. O lince comeu e desapareceu. Capítulo 553, Assaltando o zoológico. Liu Ymun tapou a boca, instintivamente ergueu a mão para bloquear o sol em seu rosto. Após um momento abaixou a mão, sentou-se de repente, os olhos negros arregalados de preocupação olhando ao redor. Ao ver tudo seguro, suspirou aliviada e perguntou com doçura, ficaste acordado a noite inteira? Não, só cochilei um pouco. Só Fong abriu os olhos, mentindo. Por que não me acordaste? Liu Ymun franziu os lábios. No início queria, mas adormeci e esqueci. Só Fong forçou um sorriso. Vamos. Concordou animado, mas por dentro esperava que a cena da noite passada não se repetisse. Só Fong, estavas com fome ontem à noite? Liu Ymun perguntou desconfiada. À sua frente pendia carne de crocodilo assada, cinzas ainda fumegantes, e o grande pedaço quadrado já faltava em duas partes. Ah, estava um pouco com fome. Só Fong respondeu constrangido, sem mencionar o lince. Se soubesse teria assado mais carne para ti. Liu Ymun murmurou. Está bem, arruma as coisas e vamos voltar, Van estará preocupada. Só Fong mudou de assunto. Mais de 10 minutos depois de salgar a carne, prepararam-se para partir. A carne de crocodilo seca pesava menos, mas com 3 lobos vermelhos a carga aumentou. Consegues aguentar? Liu Ymun preocupou-se ao ver Só Fong carregar os 3 lobos. Um homem não pode dizer que não consegue. Ele forçou um sorriso, embora os ombros estivessem no limite. Não precisa, vamos. Inspirou fundo e avançou. Espera por mim. Liu Ymun correu com sua cesta, abraçando um lobo para segui-lo. Em outro lugar, depois das 8 da manhã, Van e Liu Ymun acordaram, levando coisas ao riacho para lavar. Ah! Van bocejou, tinha dormido apenas 3 ou 4 horas. Ah! Liu Ymun também bocejou, demoraram a dormir. Irmã Tu, depois do café vamos procurá-los. Van disse suavemente. Acho que depois do café devemos esperar, talvez eles voltem, para não nos desencontrarmos. Liu Ymun respondeu. Sim, é verdade. Van assentiu. Terminaram de lavar-se, voltaram para buscar uma panela e tábua, e dividiram-se para preparar o café. Isto ainda dá para comer. Liu Ymun cheirou a sopa de carne. Deixa-me provar. Van tomou uma colher, bebeu um gole e franziu o nariz com pesar. Que pena. Liu Ymun suspirou e jogou fora. Devemos cozinhar mais um pouco, talvez Só Fong volte logo. Van pensou, depois pegou mais carne. Liu Ymun entendeu sua intenção. Após mais de 20 minutos, 2 panelas de ensopado quente estavam sobre a mesa. Comamos uma panela, a outra deixamos para eles, se não voltarem guardamos para o jantar. Van sorriu. Está bem. Liu Ymun colocou tigelas e pauzinhos, e se sentaram para comer. Depois de comer ficaram sem fazer nada, sem ânimo. Au au. Malcal desceu e arranhou as roupas de Van pedindo comida. Com fome? Vou buscar verduras para ti. Van acariciou seu queixo, depois apanhou um vegetal selvagem, lavou e colocou na tigela. Ela encostou-se à janela, murmurando, porque ainda não voltaram. Espera mais um pouco. Liu Ymun ficou ao lado. Devem estar a fazer algo perigoso. Van disse convicta.
Na verdade, Sofong só assume riscos para que possamos viver melhor. Liu Y Tu disse suavemente. Eu sei, ele deu muito. Van An disse emocionada. Tu também és incrível. Liu Y Tu pôs a mão em seu ombro, olharam-se e riram. Irmã, abre a porta. De repente a voz de Liu Y Mon soou. É a voz da irmã Mon. Van An exclamou, olhando para o riacho, vendo duas figuras. Está bem. O coração de Liu Y Tu aliviou, puxou a irmã para abrir. Creak. O portão abriu, ambas correram para cumprimentá-los junto ao riacho. Finalmente voltaram. Van An falou com queixa. Olhou para a carga e perguntou, lobos vermelhos, lobos, crocodilos, assaltaram o zoológico. Ah, é uma longa história, vamos entrar primeiro. Sofong sorriu amargamente, o fardo quase insuportável. Ter a força de 1000 Jin e carregar 1000 Jin são conceitos bem diferentes. Van An deixou cair o lobo que carregava, aliviando o peso. Deixa-me ajudar-te. Estendeu a mão. Não precisa, anda depressa. Sofong recusou gentilmente, ainda a algumas centenas de metros do acampamento, seguiu em frente. Capítulo 554 Crianças que nunca crescem. Sofong tirou toda a carga dos ombros, deixou nos degraus e se sentou exausto. Liu Y Tu carregava o lobo morto, seguindo com a irmã. Van An correu para cima, pegou água e entregou a Sofong e Liu Y Mon, dizendo suavemente, bebam logo um pouco de água para matar a sede. Obrigado. Liu Y Mon largou a cesta de bambu, sentou no chão sem se importar com a imagem e bebeu a tigela de cerâmica de uma vez. Bem melhor. Sofong suspirou após beber, recostando-se tranquilo nos degraus. Cansada até a morte. Van An se agachou, segurou a mão de Sofong e perguntou preocupada, está ferido? Não, estou bem, apenas cansado. Sofong sorriu calorosamente. Glug glug. Seu estômago roncou alto, a resposta mais clara. Clac clac. O estômago de Liu Y Mon também respondeu. Vou esquentar o café da manhã, tem mingau. Van An sorriu e subiu. Certo. Sofong respondeu. Esses lobos vermelhos, deixo para vocês cuidarem. Sofong sorriu amargamente, sem forças. Sem problema, deixe comigo. Liu Y Tu respondeu firme, arrastando o lobo até o riacho com um machado. Vamos, subamos para comer. Sofong acenou para Liu Y Mon, depois entrou na casa cansado. Van An, da cozinha, virou-se, apontou o queixo para a mesa de madeira e disse, sentem-se, logo estará pronto. Logo a panela de ensopado ferveu de novo, a jovem colocou-a na mesa de madeira e serviu em tigelas. Comam enquanto está quente e depois descansem bem. Van An incentivou suavemente. Certo. Sofong pegou os hachis, soprou um pedaço de carne e comeu. A comida da Van An é sempre a melhor. Liu Y Mon levantou o polegar e devorou carne. Então comam bastante, se não for suficiente eu cozinho de novo. Van An sorriu, servindo mais. Van An, ontem à noite. Sofong tentou falar, mas a jovem o interrompeu. Falaremos depois, basta que voltaram seguros. Certo. Sofong se surpreendeu, ela não agia como sempre. Comam, vou ajudar a irmã Tu. Van An mordeu o lábio e desceu. Tep tep tep. Ela levou a faca militar ao riacho, ajudando Liu Y Tu com o cadáver do lobo. Sabe por que eles não voltaram ontem? Liu Y Tu perguntou. Não perguntei, mas acho que sei. Van An fez biquinho. Foi pela pele de crocodilo? Liu Y Tu cortava a pele do lobo. Sim, devem ter ido ao crocodilo de água salgada. Van An rangeu os dentes, havia proibido, mas eles foram. No canto da escada estava enrolada a pele de crocodilo. Eu sei, por isso não perguntei, desde que estejam bem. Van An suspirou.
Sim. Liu Y Tu apertou os lábios. Meia hora depois, Liu Y Mon desceu com tigelas de cerâmica para lavar no riacho. Irmã Mon, onde está Sofong? Van perguntou. Comeu e dormiu, não dormiu a noite inteira. Liu Y Mon respondeu enquanto lavava, embora não acreditasse totalmente. Parece que está realmente cansado. Van olhou para a cabana e perguntou baixo, Irmã Mon, o que fizeram ontem? Ontem Sofong quis pegar um crocodilo de água salgada, então nós. Liu Y Mon pensou e contou, mas omitiu os perigos. As garotas entenderam logo. Entendi. Van assentiu e continuou a cortar o lobo. Van, você não está com raiva? Liu Y Mon perguntou. Não, apenas preocupada. Van respondeu, orgulhosa. Hehe, sério? Liu Y Mon brincou ajudando. Claro. Van afirmou. Haha, nossa pequena Loli cresceu. Liu Y Mon suspirou. Eu não sou criança. Van ancorou, olhando furiosa. Você parece uma criança. Liu Y Mon beliscou sua bochecha. Você também não parece adulta. Van rebateu. Vocês duas parecem crianças que nunca cresceram. Liu Y Tu murmurou. Quando eu me desenvolver será diferente. Liu Y Mon jogou o cabelo, confiante. Precisa se desenvolver primeiro. Liu Y Tu olhou para o peito plano da irmã. Vou sim, sem dúvida. Liu Y Mon ergueu o punho. As três riam enquanto trabalhavam, após uma hora terminaram, depois com os três lobos vermelhos demoraram 2 horas e meia. Como haviam morrido de noite, as vísceras foram descartadas, a carne pendurada no riacho e defumada em carne seca. Depois encheram potes de água, adicionaram cinzas e colocaram as peles de molho para amolecer e desengordurar. E essa pele de crocodilo? Van perguntou. Deixe, quando Sofong acordar veremos, por agora levemos a carne de crocodilo. Liu Y Tu sugeriu. Certo. Liu Y Mon e Van responderam juntas. Capítulo 555, Forno de barro com carne. Ah! Su Feng esfregou o rosto, abriu lentamente os olhos e sentou-se. Após uma soneca sentiu-se muito melhor. Ninguém está aqui, para onde foram? Olhou ao redor da cabana, não vendo as três meninas. Ah! Su Feng calçou os sapatos, espreguiçou-se e abriu a porta grande. Lá fora o céu já estava escuro, logo seria noite. O que vocês estão fazendo? Su Feng apoiou-se na cerca, vendo as três meninas agachadas junto ao riacho ocupadas. Estamos preparando o jantar. Van levantou as mãos cheias de barro e sorriu docemente. Jantar. Su Feng curioso, desceu da cabana. Sim, cavamos taro, preparando um forno de barro. Van colou barro em folhas de bananeira. Liu Y Tu acendeu fogo. À frente estava um forno de barro feito de blocos de terra seca, os maiores embaixo, menores acima, formando um cone. Entre eles havia fendas, o fogo queimava embaixo, as chamas atravessavam queimando até escurecer, o topo ficou marrom escuro. Quando criança no orfanato, o velho Vun o levou com Van a fazer fornos de barro para frangos da mesma forma. Quando as galinhas selvagens crescerem teremos carne. Van sorriu, mechas em sua testa se agitaram com o vento, fazendo cócegas em seu rosto. Olhou as mãos sujas e depois olhou esperançosa para Su Feng. Van, a argila já ficou marrom escuro, está pronta? Liu Y Tu perguntou baixo. Deixe-me ver. Van ancorou, circulou o forno e assentiu. Sim, parem de queimar, tirem o carvão. Certo. Liu Y Tu retirou os troncos em chamas e com um pau removeu o carvão. Fechem a boca do forno. Su Feng lembrou. Certo, quase esqueci. Van mostrou a língua e colocou uma grande peça de terra vedando. Van, a carne está embrulhada, como colocamos?
Liu Ypsilon levou bolas de barro, colocando ao lado do forno. Por cima. Van abriu o topo com a pá, caiu terra quente dentro. Deixe-me, cuidado para não se queimar. Su Feng a deteve, preocupado. Está bem. Van afastou-se docemente. Su Feng colocou o barro com cuidado, selou as bordas, depois adicionou taro, cobrindo com mais terra. Bang bang bang. Bateu as peças para tampar fendas. Pronto. Adicionou mais barro. Van agachou-se pressionando as bordas, sentindo o calor. Se estivesse muito quente adicionava mais terra. Levantou-se, limpou-se e sussurrou. Deve estar bom. Certo. Su Feng parou. Van lavou as mãos no riacho, respondendo. 2 a 3 horas. O que? Tanto tempo? Liu Ypsilon ficou surpresa, depois cruzou os braços. A pressa não adianta. Van riu. Tudo bem, esperaremos. Liu Ypsilon suspirou. Lembrou-se de algo e disse. Ah, Su Feng, os ossos do crocodilo ainda estão pendurados. Amanhã trazemos. Su Feng olhou-a, surpreso de ter dormido tanto. Amanhã eu vou com você. Van disse firme. Não se preocupe, amanhã não haverá crocodilos de água salgada. Su Feng ergueu a mão jurando. Eu vou ajudar a carregar. Van falou decidida. Está bem, está bem. Su Feng concordou sem jeito. Nem casados e já controlado. Liu Ypsilon murmurou. Cale-se. Liu Ypsilon repreendeu a irmã, o destino ainda não está selado. Su Feng sorriu, atravessou o riacho até a grama. A grama brotou, algumas folhas abertas, era hora de regar com solução nutritiva. Sim, depois de dormir me sinto confortável. N. Kabuki. Su Feng riu. Bom então. Van suspirou aliviada, depois séria. Não se esforce tanto, se precisar jogue carne fora, a saúde é mais importante. Certo, vou ouvir você. Su Feng sorriu assentindo. Van satisfeita saiu para ferver água e preparar guisado. O tempo passou, após mais de 2 horas, as 3 meninas desceram animadas com tochas. Cuidado, o forno de barro não tem pernas, não vai fugir. Su Feng levou a pá, sorrindo. Hehe, o forno não tem pernas, mas nós temos. Van sorriu radiante. Su Feng riu, cavou o barro de fora. Uau, ainda quente. Liu Ypsilon tocou, o vapor subia. Su Feng mudou para bambu, retirou com cuidado as peças ardentes, quase se queimando. Logo surgiu o primeiro taro, o aroma misturado com terra e carvão se espalhou. Capítulo 556 – Processamento da pele de crocodilo. Cuidado, está quente. S. Fong avisou. Ufa, muito quente. Van jogava o taro de mão em mão, soprando por causa da queima. Coloque no chão, espere esfriar. S. Fong riu e repreendeu. Está bem. Van largou o taro no chão, olhando ele cavar o forno. Ele limpou a terra, tirou o taro do fundo. Depois retirou torrões de barro envolvendo carne, pedaços saíram. Nada mais. Conferiu, restavam cinzas e terra vermelha. Vamos comer aqui, trarei sopa de ervas. Van disse suave, preferindo fora. Subiu e desceu com tigelas e a panela, colocando no chão. S. Fong quebrou o torrão, a terra seca rachou, folhas de bananeira surgiram. Cloc cloc. Liu Ypmng cheirou fundo, engolindo. Que cheiro bom, minha barriga ronca. Espere um pouco. Ele sorriu, largou a pá, abriu folhas e despejou carne no prato. Não aguento, preciso provar. Liu Ypmng pegou o pedaço, soprou e colocou na boca, olhos brilhando. Muito gostoso, provem. As garotas provaram, elogiando. S. Fong, prove também. Van ofereceu animada. Ele sorriu, deixou ser alimentado,
Mastigou e elogiou. Sim, delicioso. Próxima vez peixe ou coelho. Pensando em coelho de novo. Liu YMNG brincou. Não. Ela corou, ainda segurando o pedaço. Ele repartiu carne. Os quatro se agacharam, comendo carne assada e bebendo sopa. Meia hora depois, tudo acabou, só pratos ficaram. Vou pegar sabão. Liu Tu subiu e desceu com ele. Liu YMNG ajudou a lavar no riacho. S. Fong, ajude a levar carne salgada. Van chamou. Certo. Ele pegou carne seca, levou. Ela também recolheu. Logo, as irmãs Liu voltaram, sentaram na mesa, pegaram mahjong para jogar. No dia seguinte, S. Fong acordou cedo, levou ervas e solução ao jardim. Perto das 8, as 3 desceram com coisas de higiene. Bom dia. Van bocejou, acenando. Bom dia. Ele sorriu. Ontem dormimos demais. Ele disse. Verdade. Liu YMNG lavou o rosto com água fria, acordando. As 3 escovaram juntas no riacho. Ele sorriu, continuou o trabalho, ainda faltava regar. Ali falta, termine. Apontou. Deixe comigo. Liu Tu arregaçou mangas, encheu o jarro e regou. Trabalharam até chamarem para café, lavaram mãos e voltaram. Após comer, saíram rio abaixo. S. Fong, crocodilo de 5 metros, tantos ossos não comemos. Van disse. Pegamos costelas e dentes para artesanato, depois presente à diretora. Ele disse. Liu YMNG lembrou. Esquecemos a pele. Sim, S. Fong, como tratar? Van perguntou. Igual outras peles, secar, mergulhar em cinza, raspar óleo e escamas. Ele explicou. O processo real tinha mais etapas, mas no mato fizeram simples. Que pena, pele inútil. Van suspirou. Pode virar bolsa, ou guardar para vender. Ele afagou a cabeça dela. Capítulo 557, Ferida. S. Fong e as 3 garotas chegaram à beira-mar perto da colina, território de crocodilos de água salgada. S. Fong, foi mesmo você quem matou este crocodilo? Van arregalou os olhos. Diante dela um esqueleto completo pendia de uma árvore, a cauda a mais de 1 metro do chão. Ela sabia que ele havia matado um de 5 metros, mas ver era assustador. Quem mais poderia ser? Ele sorriu. É enorme demais, com meu tamanho, engoliria de uma vez. Ela exclamou. Comigo aqui, não terão chance. Ele sorriu confiante, olhando pegadas. O chão estava cheio de rastros, gatos, cães, até ursos, todos atraídos pelo sangue. Leve os ossos, aqui não é seguro. Ele falou sério. Então saiam, vou descer. Ele disse. Certo. Elas recuaram. Ele subiu, soltou a corda, o esqueleto caiu. Ela olhou, desça com cuidado. Há tantas formigas e moscas, ainda serve para sopa. Ela franziu o senho. Sem problema, queima-se no fogo, lava-se, depois ferve. Ele explicou, espalhando pó para afugentá-las. Apenas estas 4 costelas e fêmures servem. Ele bateu, cortou tendões, tirou 4 fêmures. Ela guardou, depois ele tirou costelas e dentes, descartando o resto. Vamos para casa. M. Kabuks. Ele limpou o machado com capim. Sim. Elas responderam. Ele carregou a cesta e segurou a mão da moça. Talvez não precisemos caçar por muito tempo. Ela perguntou. Sim, a carne salgada dura 1 mês. Ele sorriu. Ela suspirou aliviada. Menos caça significava menos perigo. Caminhando distraída, pisou em galho afiado. Ah, dói. Seu rosto empalideceu, ergueu o pé, tremendo. Ele parou. O que houve? Está bem, Van. Liu Tu perguntou.
Não sei, algo perfurou meu pé. Ela reclamou, uma perna tremendo. Não se mexa, deixe eu ver. Ele agachou, segurou o pé, tirou o sapato. Um corte de 1 centímetro sangrava. Ele viu o galho ensanguentado e entendeu. Não é grave, só difícil cicatrizar na sola. Ele disse. Que bom. As irmãs suspiraram. Sente-se, vou tratar primeiro. Ele a ajudou a sentar. Sem álcool, como desinfetar? Liu YMNG preocupada. Sabão ou cinza servem. Ele explicou, pegou água e sabão. Sabão limpa feridas? Ela surpresa. Ele explicou proteínas bacterianas desnaturam em ácido ou base. Ela lembrou dele usando o sabão em picadas de abelhas. Entendi. Ela assentiu. Claro, desinfetante seria melhor. Ele acrescentou. Segurou o tornozelo. Tenha paciência, vai doer. Sim. Ela assentiu. Ele aplicou o sabão, lavou, mas o sangue não parava. Nugo. Ela mordeu o lábio. Não se mexa, pare o sangue. Ele pressionou até coagular. O rosto dela corou, o pé sobre o joelho dele. Da próxima vez, use botas impermeáveis. Ele alertou. Ela usava sandálias de palha pelo conforto. Capítulo 558, Pegando carne de lince. Sim. Van An sorriu e acenou. Ainda dói. Sofon perguntou suavemente ao olhar o ferimento pálido. Um pouco. Van An respondeu honestamente. Aguente mais um pouco. Sofon soltou a mão. O ferimento ainda sangrava, mas bem menos. Já parou de sangrar? Liu Ymon perguntou preocupada. Ainda não, mas não é sério. Sofon baixou a cesta de bambu, virou as costas para a moça e disse, suba, vou te carregar de volta. Quer pular em uma perna? Talvez nem chegue ao acampamento antes de escurecer. Sofong disse irritado, pare de falar besteira, suba logo, não é como se nunca tivesse te carregado. No orfanato, ele sempre a carregava brincando. Tão mandão. Van murmurou, depois obedeceu e se apoiou em suas costas. Abrace firme. Sofong lembrou. Está bem. Van envolveu seu pescoço, as pequenas mãos cruzadas à frente. Sofong a segurou, endireitando as costas. Irmão. Van ancorou, enfiando o rosto no pescoço dele, rígida. Relaxe um pouco, é melhor para o ferimento. Sofong sorriu amargamente. Ele balançou a cabeça, disse às irmãs, vamos. Está bem. Liu Ymon pegou a cesta dele e seguiu. Depois de um tempo, Van apoiou-se em suas costas e perguntou baixinho, Sofong, estou pesada. Mesmo se pesasse 180, para mim não seria pesado. Ele brincou. Não importa como mude, você ainda é a Van que conheço. Sua voz era cheia de carinho. Então está bem. Ela sorriu doce mas insistiu, mas nunca permitirei que eu engorde, seria feio. Bela tola. Ele riu, afinal mulheres adoram se arrumar. Você não gosta de garotas bonitas? Ela perguntou desconfiada. Precisamos apressar, já está escurecendo. Ele tossiu e mudou de assunto. Ah! Já está escuro. Liu Ymon exclamou. Sofon contraiu os lábios em silêncio. Uma brisa soprou, o cabelo dela roçou seu pescoço e rosto, fazendo cócegas. Van olhou seus ombros largos, sentindo-se segura. Os quatro seguiram para o riacho, após 1h30 chegaram e subiram rio acima. Sofong, está cansado? Van perguntou suavemente. Não, posso te carregar até o acampamento direto. Ele disse leve. Você venceu. Ela olhou de lado com queixa. Ymon, vocês querem descansar? Ele perguntou. Não, ainda consigo. Liu Ymon respondeu calma, quase tão resistente quanto ele.
Eu também não preciso. Liu Y tu disse. Está bem, então me desça. Van bateu no ombro dele. Tenha cuidado, não se mova muito. Ele agachou e a colocou suavemente. Eu sei, não sou inválida. Ela reclamou, sentando-se numa pedra com a ajuda dele. As irmãs também se sentaram. Só Fong, sente-se e beba água. Van apontou a pedra ao lado e abriu o tubo de bambu. Está bem. Ele limpou o rosto, sentou-se ao lado dela e bebeu alguns goles. Beba você também. Ele entregou. Está bem. Ela bebeu 2 goles. Está bem. Liu Y pegou rápido, corada ao beber. Ela lembrou que ele tinha bebido direto. Não era como um beijo indireto? Mana, aqui. Ela limpou a boca e entregou. Farfalho. Um som veio dos arbustos. Só Fong franziu a testa, sem sentir perigo. Ia olhar quando um lince apareceu, observando-os em silêncio. Só Fong, o que é aquilo? Kabuki. Liu Y perguntou nervosa, surpresa por um gato grande. Só Fong. Van agarrou a manga dele. É um gato selvagem. Liu Y sussurrou. Não se preocupem, não vai machucar. Só Fong tranquilizou, reconhecendo o lince de antes. Não machucar. As 3 ficaram surpresas. Eu o vi antes e lhe dei carne de crocodilo. Ele explicou. Ah. Por que não soube? Liu Y perguntou. Você estava dormindo. Ele disse baixo. Entendo. Ela assentiu. Então agora veio por carne. Liu Y tu perguntou. Hoje não tem carne, vá embora. Ele acenou. O lince não se moveu, apenas inclinou a cabeça. E se não for? Van perguntou preocupada. Ignore, quando tiver fome irá sozinho. Ele respondeu calmo e sentou-se novamente. Capítulo 559. Tu adivinhas, eu adivinho, ninguém adivinha. Os 4 descansaram à beira do riacho por mais de 10 minutos, e os corpos aliviaram. Só Fong ergueu-se, sacudiu o pó e chamou com doçura. Van, sobe. Tá bom. Com as faces coradas, Van firmou um pé, enlaçou os ombros dele e acomodou-se nas costas enquanto ele amparava suas ancas. Aperta firme, vamos. Murmurou Só Fong. Certo. As mãos pequenas cruzaram no peito dele enquanto ela inclinava a cabeça para olhar o lince. Vamos. As irmãs Liu responderam, puseram as cestas de bambu e seguiram. Ignora. Só Fong lançou um olhar ao lince que se ergueu, sem saber o que pretendia. Carregou a moça rio acima, as irmãs logo atrás, e o lince ficou no lugar observando. Ele não está seguindo. Sussurrou Liu Y. Queres que siga? Perguntou Só Fong sorrindo. Se desse, eu queria. Fez biquinho Liu Y. Criar um gato grande parecia divertido. Difícil, se seguir os coelhos não andam soltos. Repreendeu Liu Y. Tu, e acrescentou, além disso, lince é selvagem, não vai morar contigo. O lince é felino solitário, bom de trepar e nadar, aguenta fome e frio, espreita por muitos dias, e caça ratos, lebres, até javalis novos e cervídeos jovens. Então é melhor não deixar seguir. Liu Y. largou a ideia, cervídeos e lebres lhes convém mais e a carne é mais tenra. Só Fong, põe-me no chão. Van bateu no ombro dele. Quando chegarmos à cabana. Respondeu tranquilo, subindo os degraus. Mandão. Murmurou Van, mas deixou-se levar escada acima. Creek. Empurrou a porta de madeira, entrou e sentou a moça com cuidado numa cadeira. Deves estar cansado, senta também. Disse suave Van, batendo ao lado. Não estou cansado. Respondeu Só Fong. Sentou-se à frente, ergueu o pé direito dela para ver o ferimento na sola, já não sangrava e havia um coágulo.
Está tudo bem. Sorriu Van. Ainda dói? Perguntou ele. Não. Van abanou a cabeça. Mesmo? Ele pressionou a borda do corte com a ponta do dedo. TSS. Van puxou o ar frio, as sobrancelhas tremendo enquanto fingia calma com o olhar vacilante. Nestes próximos dias não corras, senta quieta. Pousou o pé, ergueu-se e disse, vou fazer um caldo medicinal, e a sola pode ficar com cicatriz. Não tem problema, ninguém vê a sola. Murmurou Van. Eu vejo. Respondeu ele sem virar, procurando ervas na prateleira. Deixa que eu faço. Van tentou levantar. Não, ele disse para não te mexeres, senta. Liu Y barrou, diz o que faço e eu faço. É só um corte pequeno. A boca de Van tremeu, sentindo-se meio aleijada à toa. Ela olhou para Sofong e então indicou, limpa os ossos, corta, põe na bilha de barro com gengibre do mato para tirar o cheiro, é como caldo de ossos. Mon, separa uma costela bem reta ou um fêmur. Chamou Sofong. Está bem. Respondeu Liu Mon, curiosa com o uso. Eu vou tratar das peles de ontem. Liu Tu tomou um copo de água e desceu. Não sobrou nada para eu fazer. Van balançou as pernas, entediada, brincando com mau cal aos pés. Peno de capim carrapicho, erva de carro. Murmurou Sofong, com ervas para dor e febre. O capim carrapicho é perene, o seu penacho estanca sangue, acalma a dor e trata cortes. Atou o saco, olhou de volta e viu a moça dormindo à mesa. Ai, sem ir para a cama. Sussurrou com carinho, pegou-a ao colo e acomodou, deixando o mau cal junto aos pés. Lavou as ervas, escolheu uma bilha limpa, pôs água e ervas e atiçou o fogão para a decocção. Creek. A esconder-te, o que aprontas? Ralhou a sorrir. Tive medo de atrapalhar vocês. Liu Mon revirou os olhos, olhou adormecida e perguntou baixo. Van dorme? Milímetro. Ele assentiu e meteu uns touros no fogo. Ah, querias costelas, lavei-as. Ela passou uma costela de crocodilo. Obrigado. Ele avaliou, não era reta, com leve curvatura. Esta é a mais reta, vais usar para quê? Perguntou em sussurro. Adivinha. Os lábios dele curvaram com um brilho maroto. Tu adivinhas, eu adivinho. Ninguém adivinha? Ela regalou os olhos. Tu adivinhas, eu adivinho, sem adivinhar tu adivinhas sem adivinhar. Respondeu contendo o riso. A boca de Liu Mon tremeu, virou-se e desceu para continuar com os ossos de crocodilo. Capítulo 560, Budi. O fogo ardia forte e a madeira estalava alto. Clac, clac. Sofong levantou a tampa da panela de barro, dentro o remédio fervia, ainda com mais da metade de água. Ainda precisa de tempo. Murmurou e fechou a tampa. Cric. A porta abriu novamente, Liu Yimen entrou com uma panela cheia de ossos de crocodilo preparados. Colocou no outro fogão, adicionou gengibre selvagem e começou a cozinhar a sopa. Sofong pegou costelas de crocodilo de água salgada, assou levemente, depois usou sua faca militar para limar as pontas, expondo o tutano. Retirou o tutano, raspou até ficar oco. Liu Yimen olhou curiosa, sem entender. Nugo nugo. Van estalou os lábios ao acordar, ainda com marcas vermelhas no braço. Se ainda tem sono, deite e descanse, chamarei para o jantar. Sofong disse gentilmente. Não, se dormir agora, não dormirei à noite. Van balançou a cabeça. Ela olhou pela janela, já escuro, depois perguntou curiosa, o que está fazendo? Estou fazendo um gudi para tocar. Ele respondeu caloroso. Interessante. Ele girou o osso seco, batendo levemente. Você sabe fazer flauta? Liu Yimen surpresa. Vi em um vídeo. Ele disse baixo. Haha,
Realmente soará. Liu Yimen sorriu duvidosa. Espere para ver. Ele franziu a testa, sentindo-se subestimado. Desenhou 7 pontos no osso, os orifícios do Gudi. De fato, flautas podem ter de 5 a 8 furos, mas a de 7 é a mais comum. Tão demorado. Suspirou, quase meia hora apenas para o primeiro furo. Deixe-me ajudar, estou livre. Van An sorriu. Sim, mas primeiro deve beber o remédio. Ele largou o osso, abriu a panela, dentro restava apenas uma tigela. Serviu em uma cumbuca. Beba quente, depois jantamos. Ele entregou. É amargo. Van An franziu o nariz diante da sopa turva. Não muito. Respondeu incerto. Ela apertou os lábios, soprou, tapou o nariz e bebeu tudo. Clac, clac. Seu rosto se contraiu, expressão dizia tudo. Aguente, ajuda na cura. Ele acariciou sua cabeça e lavou a tigela. Muito amargo. Ela mostrou a língua triste. Também doce. Sorriu contente. Gata gulosa. Ele brincou, depois ajudou Liu Yimen com o jantar. Sente-se e espere, quase pronto. Ele disse sorrindo. Está bem. Liu Yishu pendurou a pele e sentou ao lado de Van An, perguntou curiosa, o que está fazendo? Só Fong disse que queria fazer um gudi, eu ajudo a furar. Van An respondeu sorrindo, ainda lixando. Gudi. Liu Yishu surpresa, depois juntou-se. O tempo passou, meia hora depois, a cabana cheirava a carne. Inhame selvagem refogado com crocodilo, cogumelo preto ensopado com carne de lobo. Só Fong serviu a comida. Saiam, chega a sopa de ossos de crocodilo. Liu Yimen trouxe a panela. Liu Yishu rapidamente arrumou tigelas e hachis. Aqui, beba primeiro a sopa. Liu Yimen serviu. Oh! Está bem. Van An soprou e provou. Como está? Liu Yimen perguntou. Sim, sopa de ossos deve ser assim. Só Fong assentiu, apesar de poucos ingredientes, bom sabor. Achei deliciosa. Liu Yimen sorriu. Bom. As 3 garotas responderam juntas, comendo felizes. Arrote. Depois de mais de meia hora, os 4 recostaram, estômagos cheios. Ah! Depois de comer só quero dormir. Liu Yimen bocejou. Lave o rosto e ficará desperta. Van An riu. Quero tomar banho, minhas costas doem, preciso relaxar. Liu Yimen bateu na coxa. Foi difícil, agora pode descansar. Só Fong sorriu. Não vamos caçar ou explorar? Liu Yimen piscou. Não, descansaremos por um tempo, como férias. Ele sorriu. Férias em ilha cheia de feras? Liu Yishu torceu os lábios. Alguns dias está bem, muito tempo não aguento. Liu Yimen fez beicinho. Vou acender o fogo para o banho. Ela revirou os olhos para ele, depois desceu. Liu Yishu também arrumou e seguiu.